sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje tenho a alegria de receber aqui no estúdio a Bianca Vilela. A Bianca, que é autora de Respire, um livro que é absolutamente para ser colocado em prática. A gente está colocando em prática ele aqui agora. Seja muito bem-vinda, Bianca. Obrigada, Helena. Que satisfação, né? Esse reencontro tão maravilhoso. É bom. A Bianca é colunista, então, da Boa Forma tem muitos anos 23 já. anos. Muitos anos. Temos um tempinho aí, uma caminhada. Metade da minha vida. Olha que incrível. Metade da minha vida. Você é uma especialista em saúde, em fisiologia humana, fisiologia do exercício, em longevidade também. Mas eu queria começar a nossa conversa falando de um tema que eu acho que mexe com a nossa saúde, seja com a nossa saúde física, com a nossa saúde mental, que é a tomada de decisão. Quando a gente precisa tomar uma decisão importante na vida, ou uma decisão grande, ou uma decisão pequenininha, assim, que é a decisão de como hoje eu vou cuidar de mim. Às vezes a gente parte de bases um pouco instáveis. E eu vejo você tomando decisões de bases mais firmes. Como é para você, Bi, a tomada de decisão? Algumas são no susto. Né? Quando é no susto é fácil, porque você vai lá, você está atropelado por aquele motivo, né, pelo qual você vai decidir. Mas quando você tem alguma coisa muito importante na sua vida, e a gente sabe que poucas coisas são importantes. A gente fala, nossa, tem um monte de coisa importante para fazer hoje. Na verdade, quase nada daquilo é importante, né? Então, quando você tem alguma coisa muito importante, você precisa de atenção. Nós não somos bons em atenção, principalmente hoje em dia, né? Que essa sociedade nos coloca tanto imediatismo em tudo. Então, tomar decisões fica, assim, pelo acaso. Eu acho que a gente tem que deixar um pouco acaso e trazer um pouco atenção para essas questões mais prioritárias. Como a gente escolhe o que é importante? Ou se é que é uma escolha ou se a importância se impõe e a gente só tem que reconhecer o que é importante? Mas o que é importante? É a nossa família, né? Sendo o modelo que for, eu não estou impondo nenhum tipo de modelo, a gente sabe como nós somos, né? Então, nós somos muito abertas para isso. A família e a sua saúde. O que mais importa? São as pessoas próximas e a sua saúde. Sim. Então, o resto fica, tudo bem, tem o trabalho é importante, mas ele está numa subcategoria. Primeiro a saúde, o que é mais importante, a saúde ou o trabalho? Então, se você não tiver saúde, você acaba deixando o trabalho um pouquinho por fazer. Então, primeira coisa, tudo que for relacionado à saúde, à sua família, pai, mãe, irmãos, aqueles BOs todos, Sim. Isso é importante, né? E aí vem as outras coisas do seu dia a dia, coisas, suas preferências. Uma coisa que para mim é inegociável é atividade física. Para mim isso é muito importante, tanto pela saúde mental quanto pela saúde física. Então, para mim é inegociável. Inegociável. Atividade física para mim é importante. A alimentação para mim é importante. Sem traumas, sem distúrbios, sem neuroses, mas é uma coisa que para mim o equilíbrio, ele tá lá no dicionário, né? A gente que é da época do livro, né? Não vamos perguntar o que é equilíbrio para o ChatGPT, não. Vou falar para você recorrer ao Aurélio. Sim. Então, veja lá o que é equilíbrio. A gente usa a palavra equilíbrio de uma forma totalmente desconfigurada, usando a palavra equilíbrio como se fosse desequilíbrio. Então, nas minhas palestras, por exemplo, eu falo, olha, eu vou criar inimizade, não quero inimizade com ninguém, hein? Mas bebida alcoólica, por exemplo, é uma pauta fundamental, isso tem que ser discutido, né? Então, todo mundo, Bi, mas poxa, tem que ter equilíbrio. Então, ok, vamos usar a palavra equilíbrio. O que é equilíbrio? Você tomar uma taça, 2 por semana de vinho, a gente está falando de uma droga, que lógico é permitida por lei, mas se eu estou usando uma substância dessa, eu preciso ter o quê? Equilíbrio. E hoje a gente vê o desequilíbrio que está gerando na sociedade, né? Sim. Então, antes as mulheres não bebiam, né? Não estou sendo sexista, não. A Helena me conhece há tantos anos e eu não sou nem um pouco sexista. Muito pelo contrário, eu apoio as mulheres, eu nos apoio. Eu quero que as mulheres tenham saúde, saúde plena, felicidade. E a gente é uma coisa assim, uma coisa notória, pública e notória, né? Antes as mulheres não tinham esse hábito do álcool. Aí veio o vinho, tentaram primeiro a cerveja artesanal, não colou, porque a gente gosta do quê? Doce, né? A gente gosta de doce, a gente gosta de coisa amarga. Aí tentaram, os homens eu acho que estavam com esse plano mirabolante de pegar a mulherada. Falaram, vamos colocar cerveja artesanal, não colou. E aí alguém teve a ideia do vinho, aí, puxa vida, agora tente tirar o vinho de uma mulher e crie inimizades eternas. Então, essa questão, para mim é inegociável, essa questão da alimentação, desse equilíbrio nutricional, que não é uma alimentação só para você
Comer e ter prazer, isso eu posso fazer, mas com menos frequência do que me nutrir. Sim. Então, essas pautas para mim são inegociáveis e de uma forma estratégica. Mais uma vez, quando você quer ter resultado, seja em qualquer âmbito, profissional, pessoal, enfim, whatever, você precisa do quê? De atenção naquilo que você está fazendo. E hoje a gente vive no piloto automático. Acho tão importante você trazer isso da atenção, porque eu sinto que na velocidade que a gente se impõe e que a sociedade cobre, que as coisas acontecem nessa velocidade, que é a velocidade da inteligência artificial que você citou, a nossa atenção fica dispersa. A gente não consegue olhar de verdade para uma coisa para poder entender qual é a decisão que a gente tem que tomar, qual é o passo. É um sofrimento. E até isso que você trouxe como inegociável para você, seja a questão da atividade física ou a questão da alimentação, eu sinto que muitas vezes para as pessoas ela é inegociável na teoria. Então, na teoria eu sei que eu tenho que me nutrir, na teoria eu sei que eu tenho que me movimentar, mas na prática, na hora que o dia está acontecendo, eu estou correndo, estou tentando administrar ali as horas que eu tenho disponíveis no dia, eu não consigo fazer essa decisão que é tão importante. Como a gente sai desse piloto automático, Bianca? Como você sente que pode ser um primeiro passo para poder tomar a nossa atenção de volta, as rédeas da nossa atenção e falar, não, ó, isso daqui vai ser inegociável não só na teoria, mas na prática também. Eu vou fazer essa decisão por mim, porque ela é boa para mim e para todo mundo no final, né? Dói. Dói porque você tem que deixar a criança de lado. E aí dói mesmo. Quando você tem que... Porque a gente sempre fala, né? E isso é pauta muito estratégica nas empresas. Agora com mentoria reversa, colocando um sênior, com uma galerinha, com uma alfinha que tá aí já, né? Neném trabalhando. Quase. Meu Deus, o que eu vou fazer com essa geração alfa? Eu tô ficando maluca aqui. E é verdade. E aí a gente critica a geração Z. Ai, por que essa geração Z? Por que essa geração alfa? Eles não querem fazer nada. Mas peraí, você quer fazer alguma coisa diferente? Você com 4.6, no caso eu, você quer mudar? Porque é uma coisa que vai dar trabalho. Você mexer em alicerce. É muito mais difícil você reformar do que você construir. Pensa numa casa. Então você já está pronto. Olha só, imagina você ter que tirar uma laje estrutural, você ter que derrubar a parede, é sujeira, meu Deus, agora vem o gesso. Então é tanta sujeira, é tanta coisa estrutural que você tem que tirar da sua vida e reconstruir de uma forma estratégica, que não tem jeito, você tem que fazer, senão você vai passar a vida inteira. Quer um exemplo bom disso? Atividade física, que é a minha praia, né? Eu sou fisiologista do exercício. Todo mundo olha pra mim e fala assim, Bi, você monta treino ainda? Não, tô on aqui, claro que eu monto treino. Então monta um treino pra mim. Aí eu falo, o que uma folha de sulfite vai mudar na sua vida? Ou um PDF? Nada. Sabe o que você faz? Começa um dia indo pra esteira. No outro dia você treina braço, no outro dia você treina, não precisa nem de treino estruturado. Você precisa iniciar. Ah, não. Não, mas pera, você acha que eu vou resolver o seu problema? Com uma folha de sulfite aqui que eu vou fazer para você vai ser um treino maravilhoso. Agora, peraí, você não vai colocar em prática? Então, vamos inverter. Se você for por 15 dias na academia, seja o que você pode ir para alongar, para ficar na esteira, mas se você fizer alguma coisa por 15 dias de forma ininterrupta, eu prometo que durante um ano eu monto todos os treinos para você. Até hoje eu não montei nenhum. Nossa, isso é tão sintomático da nossa vida. Porque você quer, é como um bebezinho, ele dá o bracinho para você segurá-lo. Então os adultos fazem a mesma coisa. Eles olham para você, eles querem que você resolva o seu problema em uma folha de sulfite, em uma montagem. Não vai dar certo. Então pare de fazer isso. Me pega, me carregue. Vai lá e ande sozinho. O quanto você conseguir andar. Eu não estou falando para você fazer uma maratona hoje, mas estou falando para você andar 20 metros. É melhor do que 0. Nossa, assim, tapa na cara isso daqui. Mas é verdade, é isso que a gente precisa. Em outras frentes eu também levo vários tapas na cara. Hoje eu estou aqui numa situação confortável. Por quê? Porque eu amo o que eu faço. Aí tem a outra questão. Você consegue grandes mudanças quando você se apaixona. Se não tiver brilho nos olhos, como negócio. Todo mundo me fala, ai, Bianca, mas você tem uma energia. Você não quer abrir tal negócio comigo? Eu falei, de jeito nenhum, mas por quê? Porque eu não gosto disso. Então, se não tiver paixão, não dá. Então, você tem que se apaixonar. Se você não colocar atividade física,
alimentação, né, que são essas pautas desse momento, da nossa conversa, se você não se priorizar e não se apaixonar pelo negócio, você vai viver à base do quê? Agora são as canetas emagrecedoras, daqui a pouco vai ser outra coisa. Né? Você vai viver à base de muleta. Então você não se apaixonou pelo processo. É o processo longo, nem nada estrutural. Eu assino um documento aqui para você dizendo isso. Nada estrutural na sua saúde acontece em menos de 12 meses. Também conhecido como um ano. Não dá. Ai, mas eu emagreci tão rápido em 3 meses. Tá, mas os outros 3 meses você ganhou X mais 1. Então não foi uma mudança estrutural. Você emagreceu, mas você ganhou tudo de novo. E você perdeu massa magra. Você perdeu muita coisa também. Não foi só peso. Então essas mudanças rápidas, como reformar uma casa? Ah, vou chamar um pedreiro para fazer uma reforma em um dia na minha casa? Não, vai levar 6 meses, vai levar um ano. Né? Então reformar dá mais trabalho que construir. Eu nunca tinha pensado nessa analogia com a reforma e a construção do zero, porque a gente sempre pensa isso, nossa, construir demora. Você fala assim, construir demora, mas você está indo ali... Você vai colocar a laje na posição certa, as paredes vão estar certas, a janela vai estar no lugar correto. E reformar, às vezes, a gente pega a coisa bagunçada, mas quando a gente está falando da gente, não tem como a gente se jogar fora. Então, a gente vai ter que se reformar aqui durante esse processo. E aí vem a paciência. Exatamente. Como a gente pode trabalhar essa paciência na gente para a gente poder dar o tempo também que, se o pedreiro vai precisar de 6 meses ali para fazer a reforma, a gente talvez precise de 1 ano para fazer uma mudança que a gente precisa fazer. E nem sempre todas as coisas vão estar a nosso favor. Às vezes o cenário é um pouco desfavorável e a gente vai ter que fazer essas mudanças mesmo assim. Por isso que as metas têm que ser reais, contando com imprevistos. Sim, sim. Agora eu queria abrir um outro tópico aqui que também é muito interessante, já que você citou também essa relação geracional dentro do ambiente de trabalho, como isso é diferente. A gente tem, nós duas aqui, mulheres também, como a nossa entrada no mercado de trabalho, no ambiente de trabalho, ela também, em cada fase da vida, ela tem seus desafios e seus momentos de carreira. Você tem uma carreira como palestrante também, como escritora, também muito ligada dentro das empresas, observando como são os desafios, talvez, principalmente das mulheres. Queria te ouvir um pouquinho mais, Bianca, falando sobre isso, sobre talvez também como a gente pode, que está ouvindo aqui, ouvindo Jornada da Calma hoje, se preparar para as mudanças e para quais são os tamanhos dos desafios, porque a sensação que eu tenho é que está um pouco complicado, mas nada indica que vai ficar mais fácil, talvez seja mais difícil, né, para nós. Olha, eu vou dar vai servir como desabafo e muita gente aqui vai se identificar. Eu não aguento mais me reinventar. Ai, sim. Ai, Bianca, porque agora você tem... Agora, a gente pode até falar sobre isso, a questão da maternidade, né? Eu acabei de ser mãe. Então, todo mundo falou, não, Bianca, agora não dá para viajar tanto, você vai ter que se reinventar. Falei, peraí, mas eu já fiz isso 1.499.899.000 vezes. Mais uma agora, com 46, né? A minha energia, eu quero investir essa energia, esse power que eu tenho em outras questões, para me reinventar de novo. Então, eu acho que a gente tem que voltar mais aqui, ó, pra gente, pra dentro da gente. Não é fácil. Isso exige tempo, exige você não ficar ouvindo todos os conselhos que te dão, meu Deus do céu, esses gurus da internet, pelo amor... Olha, gente, ninguém aguenta mais isso, né? Não ajuda em nada. Não ajuda, só atrapalha, é uma perda de tempo absoluta. Então, eu acho que conversar com pessoas mais sêniores. Hoje em dia a gente está vendo essa questão do... Tudo bem, o digital ele é importante, mas você tem que equilibrar. Se você só estiver no digital e não estiver no analógico, também a sua vida não anda muito bem, né? Porque nem tudo que reluz é ouro na internet. Sim. Então, você pegar os seus principais... E o que é melhor, Helena? Na minha opinião, né? Trazendo aqui para o meu interno, externalizando o meu interno. O que é melhor? Você pegar coisas que você é muito boa, possível, capaz, power, ou você ficar desenvolvendo coisas que não são seus talentos? Hoje em dia a gente vê, todo mundo tem que ser bom de oratória, tem uma lista assim igual para todo mundo, sendo que nem todo mundo é igual. Então vê o que você é bom e aproveitar a paixão, porque quando você tem a paixão, você não tem aquela carga do trabalho pesado. Claro que vai ter, não estou romantizando aqui. Romantizar não é minha praia, em nenhum âmbito, tá?
Mas não tenho certeza, que quando você tem paixão, você tem uma força motriz que a coisa fica mais fácil e o sucesso fica mais próximo. Lembrando que o sucesso também não tem nada a ver com eu ter um barco, eu ver lá a moça que está envolvida com um monte de coisa esquisita, que está sabe, são coisas óbvias ali. Eu não quero aquela vida. Então, parar de querer uma vida impossível, ou então vai ser possível baseada em coisas que você vai ter que abandonar, né, seus recursos principais, como caráter e tal. Viver uma vida possível. E o que é uma vida possível? É uma vida saudável, é ter um profissional ok, levando em consideração uma coisa que nós estávamos falando aqui, a tal gestão do tempo. Imagina, 4, 5 anos eu ministrava palestra sobre gestão do tempo. Hoje isso caiu de moda, né? Caiu, não tá mais na moda. Mas eu falei assim, gente, quer saber? Eu vou parar de fazer, ministrar esses programas de palestra. Por quê? Porque não é tão óbvio. Eu sozinha, falei, peraí, 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar. Aqui vem o pulo do gato. As pessoas começam a trabalhar 12, 15, 17 horas por dia. Descalibra. É que nem um pneu descalibrado. Então, não, peraí. 8, 9 horas para trabalhar, 7, 8 horas para dormir, né? Aqui a gente já fechou 16. E aí sobram as outras 8 horas. É aqui o pulo do gato. O desperdício está aqui, nas outras 8 horas. Que o pessoal fica lá, trocentas horas no Instagram, sendo que poderia estar fazendo uma atividade física, mercado, aprendendo a cozinhar, né? Então, a gente precisa lidar melhor com o nosso tempo e deixar as coisas mais maduras. Nós precisamos ali deixar a criancinha e assumir o adulto, e não é fácil. Bom, nós adultos, então, vamos partir para um intervalo muito breve do Jornada da Calma, fazendo a nossa gestão de tempo, e daqui a pouco a gente volta para mais conversa com a Bianca Vilela. Volta ao Jornada da Calma. Hoje eu estou conversando com a Bianca Vilela. Bianca, estamos falando de paixão. E como essa paixão dá um calor que a gente precisa se transformar, e a gente usa esse combustível da paixão para se transformar, para fazer mudanças, para gerir melhor o nosso tempo. E recentemente você comentou, inclusive, de uma grande mudança que aconteceu na sua vida, que foi a maternidade, a chegada da Vita. Eu queria te perguntar, desde o momento da decisão de gestar, então de ter uma filha, e tudo o que aconteceu depois. Eu acho que não dá para fazer em tão pouco tempo, falar de tantas transformações, mas eu queria te ouvir, como você tem... talvez o que tenha mudado na sua gestão do tempo e na sua gestão de prioridades também com a chegada dela. Nossa, mudou tudo. Tudo. É um cavalo de pau. Ainda mais um cavalo de pau aos 44. Eu quis, na verdade, assim, a minha grande vontade de ser mãe aconteceu com 44 anos. Eu nunca, o projeto da maternidade nunca esteve no meu DNA. Nunca. De forma alguma. Depois, lógico, com terapia a gente acaba entendendo por quê. Sim. Questões emocionais, familiares. Eu cuidei do meu irmão. Eu, com 12 anos, praticamente já era mãe do meu irmão, de 6, né? De 5, 6 anos de idade. Então, outras... E também tudo bem, tá tudo... Todo mundo tem trauma nessa vida. Vamos normalizar os traumas também, para ficar um pouco mais leve. Tratando sempre, não vamos deixar explodir, mas a gente vai controlando ali os trauminhas. Mas, enfim... Por esse motivo, questões familiares ou não, nunca foi pauta. Eu sou da área do esporte também. Então, sempre muito livre. Essa liberdade. Meninas, pois é. Isso vai ter ali uma redução da liberdade, da sua autonomia. E aí, fui para esse caminho da maternidade. Meu marido quase surtou. Falou, meu Deus, a gente vai inventar essa moda agora. Ele com 50 e pouco, 51, 52, eu com 44... Falei, bom, Ricardo, vamos nessa, vai. É uma coisa que a gente nunca fez, estamos juntos há 15 anos e quero pagar para ver. Bom, pagamos para ver. Questões que podem acontecer, né? O lado profissional. Sim. Eu sou uma mulher que eu tenho um trabalho autônomo. Então, claro, não estou falando que CLT no Brasil é maravilhoso, muito pelo contrário. Eu acho que tem, né, não ajuda a mulher também, mas ajuda um pouco mais que uma mulher autônoma. Então, eu tive problemas na minha gestação, com sangramentos, recorreu por 22 semanas. Uau. Imagina uma mulher cheia de energia, trabalhando, feito louca, pegar Congonhas praticamente era meu hub, né? Então, sempre estava ali no aeroporto, viajando, indo e vindo, aqui em São Paulo também,
né? Muito uma agenda muito pesada de trabalho, porque Sim. eu amo o que eu faço, então é gostoso, né? Sim. Bom, e aí eu tive que dar uma parada. E aí, como é que o psicológico fica? Uhum. E a questão financeira também, Claro. porque você tem um padrão de vida. E aí, quando você tem que parar, opa, trabalhou, ganha, não trabalhou, não ganha. Essa é a vida do autônomo, né? Bem-vindo ao clube, se esse é o seu caso. Depois, tudo bem, da segunda metade para o final, foi uma gestação tranquila. Mas aí você tá com um barrigão muito grande, se você vai para Congonhas, o pessoal te olha assim, fala, meu Deus, o que essa maluca tá aqui com esse barrigão, vai parir aqui no avião? Fica todo mundo meio preocupado, tem um tempo limite, que ninguém Sim. chega te dando carteirada, ó, com quantas semanas você está? Mas você vai até com uma roupa diferente, assim, vai meio camuflada, né? E realmente é perigoso. Aí chega uma hora que você fala, poxa, eu tô aqui em São Paulo, meu médico tá aqui e tal, eu vou lá para não sei aonde, eu não sei se lá o hospital vai, né, ter um atendimento ideal. Então, muda tudo. A parte profissional e depois quando nasce. Eu, com 41 dias, voltei 41 dias, achei que eu estava apta a retornar ao trabalho. Minha médica me deu ok para voltar a dirigir. Falei, bom, se eu tô podendo dirigir, Por que não trabalhar? por que não trabalhar, né? Vou fazer um laudo ergonômico junto com a engenheira do trabalho, numa cidade do interior. Lá fui, peguei meu carrinho. Quando eu voltei para casa, parecia que eu tinha sido atropelada por um caminhão. E outra, a bebê gritando, esgoelando, né? Eu tava com um problema na amamentação, que o leite não descia, mas mesmo assim descia, e aí o seio ficava duríssimo. Aí era assim, foi um show de horror. E aí meu marido falou, pelo amor de Deus, né? Pra que isso? Nessa começou o baby blue, que é aquele sentimento de depressão. O meu foi tardio, o meu tudo foi tardio. Então tudo pode acontecer. Sim. E aí eu fiquei meio pirada. Aí fiquei meio pirada mesmo, né? Minha médica teve que intervir. Falei, Bianca, calma. Calma. Sim. E aí já voltei pra academia, aquela loucura toda. Aí tive que dar vários. Que nem banco imobiliário, que você avança uma casa, depois você regride 12. Volta. Então, exatamente, foi o meu caso. Por inexperiência total. A maternidade é uma coisa que realmente muda, né? O profissional, vou falar uma coisa que dura, tá? O profissional muito forte, mulheres muito poder, muito power nessa questão do trabalho muito latente, vambora, tal, aquela energia toda pro trabalho. Quando você encontra a maternidade, são coisas dissociáveis. Né? A maternidade ela não está pronta para esse trabalho power e nem vice-versa, é meio água e óleo. Sim. Então, a mulher precisa ter esse preparo. E eu não me preparei emocionalmente para isso. Eu achei que não. Tanto é que eu quis fazer parto normal a qualquer custo, depois caí na cesárea, tá? Já tô aqui abrindo o jogo. Mas eu queria fazer parto normal. Por que será que eu queria fazer o parto normal a qualquer custo? Para voltar rápido a trabalhar. Sim. Entendeu? Sim. Entendeu? Porque depois eu fui entender, falei, puxa, na verdade, essa minha obsessão pelo parto normal, claro, é muito melhor para a saúde da mulher, é Sim, inegável, sim. tá? É inegável que o parto normal ele é 1 trilhão de vezes melhor do que... A cesárea é um negócio complicado, tá? Outra coisa aqui que é uma pauta importante para você aí que está nos ouvindo se informar, não é é prático, vou lá, faço a unha e faço uma cesárea. É uma cirurgia de alta complexidade, são 180 dias, né, de recuperação. Sim. Mas essa minha obsessão pelo parto normal também tem esse lado profissional. Eu falei, vou parir, dali 15 dias, minhas amigas falaram que, tranquilinho, só que não é tranquilinho. Né? Não. Então... Agora, nesse momento em que você estava vivendo uma grande desestabilização, então tudo ficou diferente, né? Sim. Depois da chegada dela, tudo mudou, as suas expectativas em relação ao trabalho, em relação ao corpo, em relação às suas emoções, estavam todas muito diferentes. Como foi para você achar essa estabilidade de novo? Você teve que voltar para respirar fundo muitas vezes? Sim, e eu tive tempo para isso. Quando eu tive que tirar o pé do acelerador, eu falei, não, agora a gente vai ter que criar um novo business plan. Vamos mudar a rota aqui. Vamos mudar a rota. Então, o plano de negócio agora vai ser outro. Né? Não dá ainda. Poxa, ela vai fazer... Eu fui mestre de cerimônia, fui apresentadora de um congresso, no maior congresso que teve recentemente, de medicina esportiva e nutrição. Foram 15 horas no sábado e 9 horas no domingo. Gente, quando eu voltei, a casa tava assim... Meu marido estava desesperado. A Vita estava chorando, porque ela queria a mãe, ela queria o peito da mãe. Claro. Né? Porque peito não é só nutrição. Mesmo a mulher que não amamenta, saiba que o peito ele é um porto seguro.
pro bebê. Sim. Tendo leite ou não tendo leite. Pode acontecer de não ter leite e tá tudo bem também, viu? Vamos normalizar isso. Qualquer hora a gente pode falar sobre amamentação, que eu posso escrever um livro. Sim. E não criar neuroses a respeito disso. Isso é o mais importante, né? Mas foi aí que meu marido chegou e falou, Bianca, é o seguinte, não dá pra você fazer mais isso agora. Não é que você não vai voltar a fazer, você vai fazer. Mas eu cheguei tão feliz, mas eu cheguei radiante, meu Deus, o congresso foi sensacional. Eu tava ali, nossa, maluca, envolvida por aqueles hormônios do bem e da felicidade que o trabalho me traz. E aí meu marido falou, então, legal, só que agora não, vamos esperar. E aí eu falei, eu tenho que pensar sobre isso. Eu sou uma pessoa que, eu tomo as minhas decisões assim de forma impulsiva, mas quando a água bate aqui, eu também sei retroceder. E aí eu pensei, na semana seguinte eu falei, opa, vamos agora realmente esse primeiro ano não vai dar, tanto é que nós conversamos sobre isso, né? Então algum tipo de logística muito longe e tal, aquela coisa toda, né? Norte, Nordeste, a logística mais complicada do nosso país, essa parte aérea. Então agora eu tô em stand-by, tô mais por aqui e tal, e tô dando uma acalmada e tá sendo muito bom para mim também. Incrível acompanhar alguém há tanto tempo, porque a gente começa a entender como cada fase tem um pedido diferente. E você nunca está preparada e tá tudo bem. Isso. É isso, a gente vai se preparar no meio do caminho e talvez a gente vai se preparar trocando com outras pessoas, ouvindo outras pessoas também. Agora, se eu tivesse 3 filhos, o meu nível de sofrimento, se eu tivesse o segundo filho, que eu não terei mesmo, isso é uma decisão já consolidadíssima. Mas se eu tivesse o segundo filho, meu nível de eu ia estar assim, ó. Ai, é tudo tranquilo, a maternidade, eu posso tomar café. Porque você cria tanta neurose, tanta coisa. É uma neurose atrás da outra. Sim. E aquilo te endurece, porque você gasta um tempo com aquilo, aquele monte de neurose, administrando aqueles problemas que, na verdade, não existem. Alguns não existem. Então, você tá lá num avião, o avião tá, ai meu Deus do céu, o motor não tá aguentando, tem muita carga aqui. Joga mala, vai jogando mala que não presta, coisa que você não tá usando. Aí o avião fica leve, aí você fala, puxa, mas por que eu trouxe esse monte de tralha pra dentro do avião, sem necessidade alguma, né? Por isso que as mulheres com o segundo, terceiro, quarto filho dão risada, falam, meu, você tá sofrendo com uma coisa tão besta dessa, e chora, e tá tudo bem também, porque faz parte do aprendizado. Sim. É isso, a gente começou, Bianca, falando de tomada de decisão, passamos por um grande mundo, que eu acho que no fim é a nossa vida, né? Quantas esferas a gente tem, quantas camadas a gente tem. E ter filho, não ter filho, eu seria super feliz sem filho. Gente, também vamos parar com essa coisa romântica da maternidade. Leveza, mulherada, pelo amor de Deus. Ah, não, porque o protocolo, porque minha avó, minha tataravó, gente, desculpa, a vida era delas, a história era outra, hoje com o mundo moderno é outro. Todo mundo pergunta, ai, Bianca, mas você é mais feliz porque você é mãe? Eu falo na lata, eu falo, não, eu tenho a mesma felicidade, a felicidade mudou, talvez trocou um pouco de mão, né? Ah, tudo bem, eu era mais feliz aqui, porque eu treinava 5 horas por dia, 5 horas por dia não, mas eu treinava mais, eu tinha minha liberdade, eu perdi muita coisa também. Fala que eu só ganhei? Não, eu perdi bastante também, né? Então, com filho, sem filho, trabalhando com um X, trabalhando com um Y. Gente, a felicidade não tá aí, tá aqui e aqui. Sim. É isso. Como é bom encontrar de verdade esse lugar. Bianca, queria te agradecer muito pela presença aqui no Jornada da Calma, que é energizante te ouvir. É bom isso, é bom ver alguém apaixonada e acho que é aberta às mudanças da vida, porque no fim é isso, as coisas estão em movimento, as coisas vão continuar mudando, a gente vai ter que continuar tomando decisões, mas a gente pode fazer isso com a cabeça no lugar, com o coração no lugar. Então, queria te agradecer mesmo, um prazer ter você aqui no Jornada da Calma. Obrigada! Obrigada, querida. Somos amigas há tanto tempo, né? Obrigada pelo convite. Obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma também. Conta pra gente como tem sido a sua tomada de decisão, o que é imprescindível, o que você tem cuidado no seu dia a dia. Escreve aqui pra gente e não deixe de nos acompanhar na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo. Tchau, tchau.